Então, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né, dependendo do horário que vocês forem assistir essa aula. Eu gostaria de dar as boas-vindas nesta aula que vai tratar sobre reforma tributária, porque a gente sempre tem colocado temas da atualidade neste curso de Educação Fiscal e Cidadania. Então, vocês já me conhecem, né, da primeira aula, não preciso me apresentar, mas a gente hoje está com uma convidada muito especial, que é a professora Marina Marinho, e que vai nos ajudar a tratar dessa questão, e eu gostaria que ela se apresentasse para a gente conhecer um pouquinho dela, da trajetória, o que ela está fazendo, enfim. Professora. Muito obrigada, Maria Regina. É um prazer estar participando dessa aula. Eu também sou professora, eu estou professora no curso de Direito da UFMG, professora de Direito Tributário 1, Direito Tributário 2 e de Direito Tributário para Controladoria e Finanças, que é um curso ligado à Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Além disso, eu sou professora da pós-graduação em Direito Tributário da Universidade PUC Minas, aqui também, né, de Minas, sediada aqui em Belo Horizonte. Atualmente, eu sou doutoranda na UFMG, eu pesquiso os limites à tributação, especificamente o efeito de não confisco, muito relacionada à tributação em alíquotas elevadas dos mais ricos e a não tributação dos mais pobres. Então, uma ideia de confisco ao contrário, né, que haveria com a tributação do consumo. E o meu mestrado, que foi defendido também na UFMG, ele originou um livro que foi publicado As Funções da Tributação, onde eu justamente pesquisei para que serve a tributação e se a gente teria a possibilidade, diante do nosso sistema constitucional, de utilizar a tributação para desconcentrar riquezas. Então, assim, a minha pesquisa do mestrado, ela é muito conectada com a minha pesquisa do doutorado, que ok, a gente precisa desconcentrar riquezas, mas a nossa Constituição permite a tributação em alíquotas elevadas, até onde a gente pode ir, né? Porque a gente tem uma série de julgados no STF que vão desconsiderar algumas alíquotas tributárias caracterizadas pelo efeito de confisco. Então, hoje a minha pesquisa, desde o mestrado, a minha pesquisa ela vai direcionada para tributação em alíquotas elevadas, para a possibilidade de tributação em alíquotas elevadas, e agora no doutorado eu estou continuando o que eu comecei no mestrado. E, além disso, eu sou advogada, advogo aqui em Minas Gerais, o escritório onde eu trabalho tem atuação em todo o Brasil, e eu trabalho principalmente com tributos federais, especialmente com PIS e COFINS. Então, assim, essas disfuncionalidades do sistema tributário que a gente vai abordar na aula, acho que são assuntos que eu tenho bastante familiaridade, então espero que a contribuição seja útil e que a aula seja proveitosa para todos vocês. Tá certo, muito obrigada, professora, que já agradeço, que eu não tinha feito antes, teres aceito o convite, né, de participar com a gente dessa aula. Então, a pergunta que eu quero te fazer, professora, tem relação com o nosso sistema tributário. Eu gostaria de saber, sabe, a tua opinião sobre a seguinte questão: será que o nosso sistema tributário ele precisa mesmo de uma reforma? Né? Porque todos os anos nós escutamos, né? Precisa fazer uma reforma tributária urgente. Então, a minha pergunta será que precisa mesmo ser reformado? E mais, será que nós precisaríamos de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional para isso, né? E aí, finalizando esse primeiro bloco, eu perguntaria assim, será que a Constituição Federal já não modulou o sistema tributário, já não definiu como é que devem ser, como é que devem ser as leis, como é que devem ser aplicadas, enfim. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, professora. Bom, tentar talvez dar uma resposta ampla, mas que tente abordar esse primeiro bloco de perguntas. Na minha opinião, o sistema tributário, na minha opinião, assim, né, embasada no que eu pesquiso, claro, o sistema tributário, ele realmente precisa ser reformado. No Brasil, a gente tem um sistema tributário que ele é muito disfuncional, a gente tem uma tributação que ela é muito focalizada no consumo,
Então, a gente foca, até por ser uma base muito adequada para arrecadação, né? Então, é um sistema de arrecadação eficiente a tributação do consumo. Então, a gente focou durante aí, décadas, né? Assim, esse problema da arrecadação do consumo, ele não é recente, ele vem desde lá de trás, até antes da Constituição de 88, por se tratar de uma tributação fácil, uma tributação, né, que a gente às vezes nem percebe. A gente vê o preço das mercadorias no supermercado e a gente não faz a imediata associação de que ali tem um valor tributário embutido. Além disso, a arrecadação ela não vai considerar muito o contribuinte, as características especiais do contribuinte. Então, não importa se a professora Maria Regina, ou se pessoas de capacidade contributiva inferior ou superior à nossa vão comprar o mesmo item no supermercado. A gente não precisa investigar as condições particulares do contribuinte, as operações que ele pratica, as atividades que ele pratica, para arrecadar em cima do consumo. Então, a gente sempre priorizou essa base tributária, assim como a maioria dos países da América Latina, a maioria dos países em desenvolvimento, que precisava da arrecadação, inclusive para o pagamento de dívidas, né? Isso era muito incentivado, e sempre foi muito incentivado por organismos internacionais. A gente está vendo um movimento contrário agora, mas a gente pode falar disso depois. Então, o Brasil, ele sempre focou na tributação do consumo, a tributação ela sempre foi muito orientada para esse tipo de base. A gente tem o tributo clássico, que é o ICMS, mas o ISS, ele também é um tributo sobre o consumo. O PIS e a COFINS, que são tributos, né, contribuições que incidem sobre o faturamento, eles são tributos de fato que incidem sobre o consumo, né? A gente começou a perceber que que a União Federal passou a se utilizar dessas contribuições para alcançar uma base tributária que não foi imaginada para esses tributos. E a gente também tem o IPI, e há quem coloque até o IOF em algumas circunstâncias dentro da tributação do consumo. Então, a gente tem uma multiplicidade de tributos de diferentes competências, né, de entes diferentes que tributam, mas que, ao fim e ao cabo, vão impactar o consumidor, a operação, né, de compra e venda ou de prestação de fornecimento de prestação de serviço ao consumidor final. Isso provoca, ao mesmo tempo, nós não tributamos suficientemente o patrimônio, apesar da gente ter bases tributárias previstas, né, que poderiam ser melhor utilizadas para alcançar o patrimônio dos contribuintes, nós utilizamos essa tributação ainda muito pouco, com esse viés arrecadador, né? Então, a gente tem alíquotas muito baixas de TCD, alíquotas cuja alíquota máxima, que vem de uma resolução do Senado, data de 1992. Então, a gente pensar que a nossa economia, o Brasil enquanto economia, né, já foi a 8ª economia do mundo, hoje está como está, as nossas relações econômicas, elas mudaram tanto e a gente não mudou a alíquota máxima de tributação do ITCD, que é um imposto que poderia estar sendo mais bem utilizado pelos estados, que passam dificuldades de caixa aí ano após ano. Então, a gente tem um tributo que arrecada pouco, com a alíquota baixa, e que a legislação data de 1992. Nós ainda temos uma omissão constitucional, que inclusive foi analisada pelo STF nesse ano, sobre a questão do ITCD de bens no exterior, que isso ainda não foi regulamentado. Então, a gente vê que há uma certa displicência com a tributação do patrimônio, principalmente de doações e heranças no país. O IPTU, a gente tem, na minha pesquisa sobre confisco, eu tive que me deparar várias vezes com a questão da atualização da planta de valores dos municípios, que é a base de cálculo, né, do IPTU. Então, a gente tem um tributo que também sofre de uma barreira grande de modificação, né, porque os contribuintes são múltiplos. Então, a gente tem uma tabela de atualização de valores mobiliários muitas vezes desatualizada e que sofre resistências no judiciário para ser atualizada da forma como deveria. O ITR, que é um tributo também sobre propriedade territorial rural, que é um tributo que com certeza poderia ser mais bem utilizado, dada a própria estrutura de configuração, a própria configuração de propriedade concessão e aquisição da propriedade rural no Brasil, né? A gente tem uma história de grilagem e que vem lá desde das capitanias hereditárias, e a gente tem um problema de concentração fundiária muito grande no Brasil, e um acúmulo de terras improdutivas que a tributação podia estar atuando, né, para dar a adequada função social dessa propriedade.
Então, a gente tem aí questão do ITBI, o próprio OF, né, que poderia estar tributando o capital, principalmente nas remessas ao exterior, de maneira até mais pareada com o que vem sendo feito no exterior, internacionalmente, né, a gente já discute bastante a tributação do capital no Brasil. Essa é uma discussão que eu ainda não vejo muitas propostas, muito eco. Então, assim, o que eu quis trazer aqui? A gente precisa reformar, porque a gente tem uma multiplicidade de instrumentos que poderiam ser mais bem utilizados e não estão sendo tão bem utilizados. Apesar disso, tenho ressalvas sobre a questão da reforma ter que ser feita por PEC. E tenho mais ressalvas ainda quanto às propostas que estão em trânsito aí há muito tempo. Vamos trazer aí desde a redemocratização, então vamos falar desde a proposta Pedro Parente. A gente tem pelo menos aí umas 3 grandes propostas de reforma tributária que focaram no consumo, e todas elas seriam realizadas por PEC e implicariam perda de poder de tributar de estados e municípios. Então, eu tenho uma resistência com a reforma ser feita por PEC, porque, como eu falei, eu vejo que no sistema tributário constitucional, a forma como ele foi pensado, como a professora Maria Regina mesmo falou, ele foi pensado para que ele conversasse com o edifício federalista da nossa Constituição, né? Então, assim, para que estados e municípios tivessem bases autônomas de arrecadação e bases importantes. Então, o serviço e o consumo são bases importantes. O Constituinte ele sabia disso. Algumas pessoas eu vejo dizer que a atribuição de competências da Constituição é aleatória, não me parece aleatória, né? Os tributos que ficaram com a União são tributos muito mais vinculados com o comércio exterior, com a soberania nacional, com bases de cálculo que, por exemplo, imposto de renda, que aí sim demandam uma investigação da situação particular do contribuinte, que realmente, né, ficam melhor trabalhadas na competência da União. Mas as competências, ainda mais dado que a gente já conhecia que a base de consumo era uma base relevante para o Brasil, sempre foi uma base de arrecadação relevante, né? Mesmo antes da Constituição de 88, não me parece aleatória essa escolha do Constituinte de deixar o consumo e os serviços em estados e municípios. Então, são bases muito importantes, que servem muito bem para a finalidade de fazer política fiscal, principalmente considerando que é um tributo que arrecada muito. Então, eu tenho ressalvas de que seja feito por PEC. Quanto mais porque muito do que a gente falou, que são disfuncionalidades do sistema tributário, poderiam ser corrigidos por projetos de lei, não por PEC. Então, se a gente for aproveitar melhor o ITCD, se a gente for aproveitar melhor o IPTU, o ITR, tudo isso poderia ser feito fora da Constituição. Então, a minha opinião é que há muito para trabalhar com as bases que a própria Constituição já deu, sem ter que necessariamente impor uma perda de poder de tributar aos estados e municípios, o que com certeza vai trazer problemas federativos. Acho que a gente pode passar para o próximo bloco, eu tenho mais coisas para falar, mas não quero atropelar as próximas perguntas. Sim, professora, muito, assim, só breves comentários, né, a partir dessa sua fala. Realmente, a questão do ITR é uma situação bastante escandalosa, mas como também colocaste, né, o nosso passado, nós viemos de uma formação latifundiária escravagista, né, então, ainda nós sofremos o preço, né, dessa Constituição, de a forma como a gente se constituiu como Estado, não é? E aí, então, e tem uma curiosidade, se não me engano, é o professor Marco Aurélio Greco que fala, foi dele que eu ouvi, até 1940 e alguma coisa, só podia se candidatar ao parlamento pessoas que tinham propriedades. Pessoas só podiam votar quem tinha dinheiro, ou seja, essas pessoas não iriam para um parlamento, para um congresso, para votar leis que pudessem, né, cobrar das suas propriedades. Então, a gente vê que isso não está tão no passado, né? Se a gente começar a pensar, é uma situação mais recente. E o segundo aspecto que eu gostaria de destacar é essa questão do federalismo, é muito importante, né? A gente também percebe
que, se fosse o caso, bom, se querem fazer uma revisão de todo o sistema federativo brasileiro, bom, aí nós teríamos uma situação diferente do que é agora, né? Mas a gente ficar fazendo os puxadinho para cá, puxadinho para lá, acaba que os estados e municípios, premidos pela necessidade de recursos, não podem ficar, não é, prejudicados com essa. Então, é muito importante uma proposta de reforma tributária que não fira esse federalismo, né, que não retire mais ainda a competência e o poder que tem os estados e municípios de tributar. Então, é muito boa a sua explanação no princípio. Agora eu gostaria de perguntar assim, mas apesar de indiretamente já teres falado, mas como é que nós podemos caminhar para um sistema mais progressivo? Nós queremos um sistema mais justo. Eu sei que, por exemplo, o ITCMD, o IPTU, o próprio imposto de renda, são todos impostos que poderiam ser utilizados de forma a desconcentrar ou redistribuir mais renda e riqueza. Afinal de contas, o Brasil é o segundo país em concentração de renda do mundo, só perde para o Catar, ou seja, e é o sétimo país, às vezes, eu já vi estatísticas que é o oitavo, às vezes nono país mais desigual do mundo. Para nós sairmos dessa situação vexatória, né? Como é que nós podemos caminhar para um sistema mais progressivo? E aí eu aproveitaria para perguntar, essas PECs que nós temos tramitando atualmente, né? Será que elas dão conta disso, de ter um sistema mais progressivo, mais justo, ou nós estamos ainda muito longe de atingir essa justiça? Bom, para responder esse segundo bloco de perguntas, eu vou até retornar em uma que você tinha feito no primeiro bloco e eu não tinha respondido. Essa questão de se basta uma reforma, né, ou qualquer reforma. Na verdade, eu acho que para a gente caminhar para um sistema mais justo, eu acredito que a gente precisa de um plano, que conecte a tributação com outros projetos de reforma, com outros projetos de melhoria. Acho que, às vezes, o ensino do direito tributário, não só o ensino, mas a interpretação e a visão do direito tributário é muito focalizada. Então, a gente tende a entender o sistema tributário, a avaliar o sistema tributário isoladamente, como se a gente estivesse dentro de uma bolha, e aí a eficiência vai ser a palavra-chave mesmo para analisar esse sistema, se a gente não considera que ele tem que estar relacionado com outros sistemas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisaria era de um projeto amplo de reformas no Brasil, mas que essas reformas, elas conversassem, dialogassem entre si e tivessem um objetivo maior. Acho que a gente já passou por períodos no Brasil que a gente tinha algumas missões, agora a gente está trabalhando com esse conceito na economia, né, de missões. Então, a gente tinha a missão de tirar o Brasil do mapa da fome, a gente tinha a missão de integrar a educação, de tornar a educação mais inclusiva, de colocar mais pessoas dentro da universidade. Então, eu acho que o sistema tributário, a gente precisa pensar o sistema tributário dentro de uma missão. O sistema tributário, ele faz parte de um projeto de país, ele é instrumental nesse sentido para que a gente alcance esse projeto. Então, vou responder várias perguntas ao mesmo tempo, mas eu acho que os projetos que aí estão, eles não estão conectados com objetivos maiores. Depois de receberem várias críticas, começaram a surgir ideias de como conectar ele, como a tributação mais progressiva, surgir estudos, né, reclamando que no longo prazo, as propostas que estão aí, elas vão causar uma progressividade em razão da diminuição, da redução do preço que vai ser oferecido ao consumidor final. Mas o que eu estou querendo trazer? Tudo isso veio a posteriori, isso não veio de princípio, de largada. As propostas que aqui estão, a PEC 45, a PEC 110, o projeto de lei da CBS, eles, mesmo a proposta de tributação de lucros e dividendos, que agora está sendo aventada pelo governo federal, nada disso veio, foi proposto, o ponto de partida não foi tornar o nosso sistema tributário mais progressivo, não foi fazer justiça tributária, fazer justiça fiscal. Tanto não é assim que não mexe na tributação do patrimônio. Tanto não é assim que os dispositivos que, teoricamente, funcionariam, né, para tornar a tributação do consumo
mais progressiva, por exemplo, a devolução do CMS, eles não vêm na proposta original, eles ficam relegados à legislação complementar. E lei complementar no Brasil, infelizmente, em matéria tributária, a gente tem aí a Lei Candir para nos lembrar que o Congresso ele tende a quedar omisso. Então, não é um trabalho, não há nenhuma garantia de que essas propostas elas vão tornar o sistema mais progressivo, e a minha aposta é que não, porque elas não foram pensadas para isso. Então, do começo, né, quando você olha o problema que você quer resolver, o problema que essas propostas querem resolver não é o problema da regressividade do sistema tributário. Elas estão muito mais, e aí voltando no começo da minha resposta, elas estão muito mais vinculadas a um pacote de reformas que desde sempre, né, elas vêm nessa linha de que o sistema precisa ser reformado, a gente precisa aprovar reformas para atrair investidores. Ah, porque o Brasil ele está muito mal no índice doing business do mercado, o custo do Brasil é muito alto, a tributação ela contribui muito para isso. Então, olha, a tributação realmente ela pode ser um problema, o sistema tributário ele é complexo, realmente. Mas o Brasil ele tem outros problemas. Ele tem problemas muito mais sérios do que os problemas que a tributação pretensamente está contribuindo, sabe? Eu tenho pensado, refletido muito nisso. Até nas últimas semanas eu tive no encontro com um antigo governador de Minas Gerais, que ele estava contando um caso que eu vou reproduzir aqui, porque eu acho que explica muito bem a minha visão sobre a tributação, que ele estava no avião com o então prefeito de Seattle, e ele perguntou o que o prefeito oferecia para as empresas ficarem em Seattle. E ele disse que o prefeito ele demorou para entender a pergunta, mas que quando ele entendeu, ele falou, poxa, eu tenho uma cidade que funciona. Então, assim, não é a tributação que vai definir se uma empresa vai estar no Brasil, se ela não vai estar no Brasil. Ainda mais um país exportador de commodities, que a gente não tem essa elasticidade, né? Vai transferir a Vale de Minas Gerais para onde? Né? Se ela sair do Pará, ela vai explorar minério de ferro onde? Então, assim, a tributação, a minha visão pessoal aqui, né, é que a tributação ela tem esse peso porque ela é muito fácil de ter interferência sobre ela, por causa do judiciário, o poder que o contribuinte tem no judiciário. Então, a gente atribui um valor à tributação que talvez não é tão definitivo assim. E eu acho que a gente tem que pensar isso nas duas pontas. Nem a tributação vai resolver tudo, nem a tributação é a vilã de tudo. Então, nesse sentido que eu trago a minha visão de que as propostas de reforma tributária, elas têm que estar muito relacionadas a um outro pacote de mudanças que precisa acontecer no Brasil. A gente não vai conseguir mudar a Previdência no Brasil alterando a tributação da folha. A gente não vai conseguir alterar a desigualdade de gênero que há no país, alterando a tributação de consumo sobre itens de cuidado. Tem sido muito debatido agora, que é uma pauta que eu milito muito a favor dela, mas assim, a gente precisa entender que a tributação ela tem um papel limitado e que as reformas tributárias, por isso, elas têm que estar conectadas com outras medidas, tanto orçamentárias, né, de gastos, então, programas que vão prever aí uma mudança da forma como a gente trata a educação hoje, que vai investir em educação e a gente vai custear esses programas, ou uma proposta de mudança, alteração na Previdência, que seja concatenada com a forma de custeio, com as contribuições sobre folha, seja pensado para as pequenas e médias empresas, para o empreendedor individual. A gente não pode pensar só na tributação quando a gente está pensando em fazer reforma. Então, assim, a gente vai aumentar a tributação do pequeno empresário? O que vai ser dado em contrapartida? Vai ser facilitado os empréstimos em bancos de desenvolvimento? A gente vai abrir linha de crédito? O que mais que a gente está fazendo para dinamizar a nossa economia? E eu acho que as reformas que elas estão aí hoje, a forma como elas são discutidas, elas não são definitivamente nada concatenadas com outras reformas. A gente está discutindo uma reforma de consumo, de tributação do consumo, ela vem desde 2017. Então, assim, a gente aprovou uma reforma, e esses estudos do CECIF, por exemplo, que são o da principal PEC, a PEC 45, são até anteriores. A gente aprovou uma proposta de reforma da Previdência e não mexeu na nossa tributação de folha, na CPRB, teve uma tentativa de mudar a Previdência do regime próprio, mas a gente ainda vai ter que ver como isso vai ficar no judiciário, né, que as decisões de confisco sobre aumento de alíquota do regime próprio, elas são as mais frequentes das minhas pesquisas de doutorado. Então, assim,
o que eu estou tentando trazer é que eu acho que as reformas tributárias elas não podem ser vistas como projetos autônomos. Então, e o que eu vejo que falta hoje é a gente entender para onde estamos indo, para que vamos arrecadar, por que precisamos aumentar ou diminuir ou manter a tributação como ela está, qual que é o papel da tributação nesse projeto de país. Então, assim, até a gente pode falar, né, a tributação dentro desse projeto de país atrair investidores. Então, a proposta ela não está focada em mudar a estrutura desigual de tributação do nosso país e nem está a serviço de outros projetos que estejam fazendo isso. Mas, mesmo assim, eu vejo um descolamento da reforma tributária com outras propostas. Acho que essas propostas que estão aí, elas são muito focalizadas, elas não dialogam nem com outros tipos de projeto desse governo, mesmo que eu não concorde, né, ou que a gente possa discutir se são os projetos mais adequados, as propostas de reforma tributária que estão sendo debatidas hoje, elas nem mesmo dialogam com esses projetos com os quais eu não concordo. Então, são propostas muito focalizadas, que refletem uma tendência e uma característica mesmo, né, do estudo do direito tributário, que é de considerar a tributação como um fim em si mesmo, em não conectar a tributação com a própria Constituição, né, com as regras programáticas da Constituição, os direitos fundamentais, etc. Então, aí até volta na primeira pergunta que você fez, sobre ter que mudar a Constituição. Acho que a nossa Constituição, ela é pródiga em nos dar os elementos para interpretar o nosso sistema tributário. Acho que muito do que se discute, se o sistema tributário tinha que estar tributando mais os mais ricos, se poderia estar tributando os mais pobres, se o nosso sistema é disfuncional, se não é. Acho que a própria leitura e interpretação da Constituição já nos responde tanto disso, né? Às vezes parece que o que a gente está falando é tão basilar, tão óbvio, ao mesmo tempo que a academia, a advocacia tributária e muito também, eu vejo, da colonização dos debates pela economia, que também é e aí eu não vou culpar os economistas, porque eles estão certos nas análises deles, mas que muitas vezes não dialogam com a própria Constituição, na interpretação de para que serve o sistema tributário, para que serve a tributação, isso propicia que a gente fique discutindo projetos isolados do grande projeto nacional, né, que é dado pela Constituição, um projeto desenvolvimentista, de reduzir desigualdades, de tratar desigualmente os desiguais, de diminuir as desigualdades de raça, gênero e as desigualdades regionais, que são muito importantes ser trabalhadas no sistema tributário e muitas vezes ficam em segundo plano, né? A gente só vai tratar disso em benefícios fiscais também, muitos deles sobre o consumo, subvenções, de investimento, etc. Então, eu acho que nos falta um olhar ampliado de para que serve a tributação, nos falta esse olhar, assim, concatenar os projetos de reforma com os projetos de mudança, né, de desenvolvimento do país. As PECs que aí estão, acho que elas refletem essa visão fechada, focalizada do direito tributário e que a própria economia acaba trazendo, né, para esses debates, porque aí a política vai precisar muito dos economistas para fazerem cálculos, mostrar os efeitos, etc. Então, acho que a gente tem, para deixar o nosso sistema tributário mais progressivo, acho que a gente precisa concatenar. Primeiro, a gente precisa cumprir a Constituição, basicamente, né? Então, eu acho que a gente precisaria trabalhar infraconstitucionalmente essas bases tributárias que eu falei no começo, que eu acho que estão mal aproveitadas, sobre renda e sobre propriedade e patrimônio. Mas, além disso, eu acho que a gente precisa, no judiciário, porque eu acho que o judiciário é um entrave, muitas vezes, que também não tem essa visão concatenada, mais ampla, holística do sistema tributário, e no debate político, acho que a gente precisa sair um pouco, né, dessa visão fechada do direito tributário e tentar ler e entender o que a Constituição demanda da tributação. Acho que, apesar de parecer pouca coisa, eu acho que é um caminho que a gente ainda vai demorar um pouco, pelo que a gente vê de como estão indo as discussões dessas PECs, vai demorar um pouco ainda para a gente alcançar esse entendimento mínimo do que diz a Constituição. Certo, professora. Muito da tua fala, ela se concatena ou se liga com a primeira aula do curso, que a gente abordou a questão do Estado, principalmente agora na pandemia, que ficou bastante evidente a necessidade a presença do Estado, o que é que significa ter um Estado, o que é que significa, por exemplo, ter um sistema
único de saúde, enfim, né, hoje está muito comum, viva o SUS, né, mas não pode viva o SUS com uma mão e tira recurso com a outra, que é o que a gente tem assistido muito. E entra também com a questão que eu estava abordando na primeira aula, que é essa necessidade de ter um projeto de país. Isso aí eu concordo plenamente contigo, nós precisamos efetivamente ter um projeto de país. O sistema tributário, ele pode ser encarado como uma espécie de espinha dorsal do país, não é? Mas ele precisa estar ligado aos braços, às pernas, né? ao coração do Estado brasileiro. E também outras questões que me surgiram agora quando tu estavas falando, que a gente também trata na aula, que são os mitos, né? Que o Brasil tem a maior carga tributária, que o Brasil gasta não sei quantas mil horas para fazer, né? Tem que ter uma estrutura de muitos funcionários para dar conta da questão tributária, baseada inclusive nesse relatório do Doing Business, que inclusive o chefe, o diretor economista, o diretor-chefe economista da organização, que é o Banco Mundial, acho que é o Banco Mundial ou o BID, agora não tenho certeza, ele se demitiu, porque o relatório continha várias falhas e os dados não estavam corretamente. Então, claro que a gente sabe que existem dificuldades, né, mas não é exatamente como eles falam, né, e como querem vender essa ideia de que a tributação é a vilã. E aí, juntando com a questão do prefeito de Seattle, que tu estava citando, né? A tributação é importante, claro, não deixa de ser, mas ela, enfim, primeiro tem que ter demanda, que tem que ter infraestrutura, tem que ter, enfim, condições, tem que ter tecnologia, tem que ter luz, tem que ter, enfim, recursos, né? Depois que vai entrar a avaliação do que significa a tributação para uma empresa investir. Então, são alguns mitos que a gente aborda também no nosso curso, que, infelizmente, enfim, a situação é essa. Então, professora, estamos já... depois da tua fala, nós podemos fazer mais, talvez, uns 6 ou 7 blocos de perguntas, né? Porque os assuntos vão emendando. Mas, a gente precisa fechar, então eu quero agradecer mais uma vez e pedir que tu faça as tuas considerações finais, alguma coisa que tu queira acrescentar, lembrando sempre, né, que ser eficiente é cumprir a Constituição, né? Exato. Então... Exato. Eu queria agradecer, e eu fiquei muito contente de ouvir o conteúdo que vocês já abordaram no curso. Acho que é uma oportunidade, essa visão, né, maior do sistema tributário, e ter uma aula que foca isso. Eu já vejo que, como eu falei, né, a gente eu estava na universidade, fiz meu mestrado, fiz pós, a gente vem de uma realidade que muitas vezes a gente fica preso na dogmática. O sistema tributário, os cursos sobre direito tributário, eles focam muito na lei, no que diz a lei, em ficar desenhando, às vezes, a norma, explicando minúcias da norma, e muitas vezes deixam para trás essa parte principal e primeira, né, de para que serve a tributação, por que o Estado tributa. Então, eu fiquei muito contente, fico feliz de ter participado. Queria agradecer mais uma vez o convite e me colocar à disposição. A professora Maria Regina tem o meu e-mail, se algum aluno tiver curiosidade, quiser entrar em contato. Sim, também. Eu te pediria depois a indicação do teu livro para a gente colocar na plataforma, tá? Que eu sei que ótimo. Nós podemos dizer que o sistema tributário é uma escolha política, né? Então, talvez nesse sentido que tu está dizendo, é importante, é uma atividade plenamente vinculada, ela está amarrada na lei, mas ela embute toda uma decisão política, né? Exatamente. Acho que se a gente olhar para o sistema tributário de qualquer país, né, a gente vai poder identificar muitas coisas sobre a concepção de teoria de justiça, a concepção de justiça mesmo, que os governantes e a própria população, quem tem maior acesso aí ao legislativo, né, a forma como eles veem questões de justiça distributiva. Então, quem tem que pagar mais, quem tem que pagar menos, qual setor tem que ser beneficiado. A gente consegue dizer muito sobre as opções políticas
de um Estado enquanto, né, administração pública, olhando para o sistema tributário. Então, acho que é muito importante ter essa visão crítica. Fico muito feliz de estar participando de um curso que está trazendo isso para os alunos. Então, nós que agradecemos, professora, e estamos à disposição também. Até uma próxima.